Pensa bem, os líderes, os terapeutas, os psicólogos que trataram o seu problema grave, mentalize algum problema que você consultou com alguém, um psicólogo, um mentor, um coaching, um pastor, um padre, quem quer que seja que você procurou um amigo, um ancião. Pensa bem, como foi a estrutura da terapia que ele recomendou ou do conselho que ele lhe deu? Como foi a estrutura? Mente, vontade e emoções. Ou exercitar o seu espírito em comunhão com Deus. Até o padre, até o pastor, que são espirituais, vão lhe aconselhar fazer coisas de acordo à sua mente. Vão lhe aconselhar tratar assuntos do seu gosto, da sua vontade, das suas emoções, dos seus sentimentos e os sentimentos da outra parte. E lidar com coisas de decisões da sua vontade. Sua vontade está caída, suas emoções estão corrompidas, sua mente está depravada, e você, pastor ou padre, diz: use tudo isto que não presta, e com estes 3 elementos que não prestam, você vai ter solução. Não digo que não tenha que usar isso. Já disse antes. As funções da alma continuam válidas. Mas tem que primeiro ativar o espírito para sujeitar as funções da alma ao espírito. Aí funcionam as coisas. Nos meus recentes trabalhos sobre os problemas por questões religiosas, políticas e econômicas, tem um ambiente no qual esses males nasceram e cresceram. E em muitos casos são males que criaram raízes muito difíceis de ser extirpadas por alguma mão, entre aspas, mágica, que não há. O que eu quero dizer com isto? Que é muito difícil resolver problemas com raízes de calvinismo e arminianismo. E eu não estou interessado em destruir essas duas filosofias. Não. Até a mim mesmo me serve, muitas vezes. Estudando, embora às vezes complicam demais, mas tudo me serve para avivar o fogo que há em mim. Porque se tudo fosse por separado, que calvinistas e arminianistas tivessem seu povo, e eu tivesse nascido no verdadeiro Evangelho, conhecendo o verdadeiro Cristo e tendo o verdadeiro Espírito Santo, sem nenhuma contaminação, sem nenhuma influência de calvinismo e arminianismo, mesmo assim, eu não estaria desligado deles, porque não vivo numa ilha, não nasci numa ilha, não estou separado deles em toda a minha vida, nem eles de mim. Muitos são os que já me ouviram pregar com muita ênfase verdades tremendas da palavra de Deus dentro da Bíblia, desde o ano 1980, aqui no Brasil.
Muitíssima gente já me ouviu ou já me leu. E eu também, muitíssimas vezes já li e ouvi calvinistas e arminianistas. Eu também aprendo com eles. Tem coisas boas. Mas é como que se você quer ir para... Vamos supor, você quer ir a Portugal. Você tem o sonho de conhecer Portugal. Dito seja de passo, eu também. Se alguém me pagar o avião, eu vou. Tenho muita vontade de conhecer Portugal, sim. E até de ficar lá. Você quer ir a Portugal. E alguém diz, eu vou te ajudar. E traz um mapa de como sair do Brasil, com que avião, onde vai fazer escala, depois de cruzar o oceano, o mar, onde vai decolar, depois as escalas na Europa. Tudo errado. E vai te desenhando até você chegar à Itália. Quando você esteja no caminho, enganado ou enganada, pensando que está indo para Portugal, em algum momento, pode, talvez até depois do mar, de atravessar o mar, você ainda esteja tranquilo ou tranquila. Mas depois, quando começa a voar em cima da Europa, eu creio que você, em algum momento, segundo o aeroporto onde você desce para descansar uns minutos e dá uma olhada e vê letreiros e lê coisas, eu imagino que em algum momento você que está sendo levado por um caminho errado porque foi ensinado mal o itinerário, vai se preocupar, se assustar, vai fazer um alarde, um alarme assim muito estridente e pedir para alguém que te ajude porque você ficou desesperada ou desesperado naquele momento. Agora, eu fiz essa viagem equivocada até o fim, mas pelo calvinismo e o arminianismo. E quando eu cheguei no final, eu me dou conta que eu tinha tudo, mas não tinha o Cristo, não tinha o Evangelho verdadeiro, não tinha o Espírito Santo. Tudo era teórico, tudo era sofisticado e um labirinto de conhecimentos. A minha experiência foi muito forte. Mesmo que desde muito criança eu já tinha uma tendência a buscar a verdade, e busquei a verdade de diferentes maneiras. Sempre fui muito aberto para ouvir as pessoas, estar atento, a me dedicar a ouvir as pessoas, a ler livros, a prestar atenção extrema em todos os eventos da vida, eventos na minha vida e na vida dos outros. Eu me sentava horas e horas observando, lendo, pensando, meditando, ouvindo e refletindo, orando, pedindo ao Senhor iluminação, me deixando corrigir pelo Espírito Santo. Mas, de qualquer maneira, até o ano 83, eu nasci no 52, no 83, só aí foi que eu comecei a ver que estava tudo errado na minha vida.
Foram quase 30 anos, 29 anos. 29 anos que eu, se me pusesse em contra de algo ou de alguém, estava brigando no mesmo patamar que os outros. Um enganado e o outro enganado. No mesmo nível de enganos, no mesmo nível de fantasia, de religiosidade, de complicar Cristo, tirando-o da simplicidade que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 3. Eu estava no mesmo patamar. Estando no mesmo patamar, que dá discussão. E a discussão em que resulta? Em briga, inimizade. E muitas vezes, de um lado, vanglória. É muito raro que uma discussão possa produzir um novo nascimento. Muito raro. Se alguém dos dois não nasceu de novo, é muito raro. Eu preguei desde criança a muitíssima gente do meu bairro onde eu nasci. Muitíssima gente. A semana passada faleceu uma mulher, Joana Marques. Para essa mulher, que faleceu, creio que com 87 anos, me disseram, não estou bem lembrado, para essa mulher, eu passei horas e horas e horas pregando o evangelho arminiano. E assim como um filho dela, que dizem que mora em Posadas, Misiones, na Argentina, e que é comissário delegado de polícia, que é também um servo de Deus agora, segundo a notícia que eu tenho, ele também foi pregado por mim. Então, isso prova de que dentro do calvinismo e do arminianismo tem muito de Deus ainda. O problema deles é que eles complicam. Eles, para te levar a Cristo, eles dizem por aqui, por aqui, por aqui, vai, 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 tu me segue. E não chega nunca, mas um dia chega. Monte de gente na minha cidade natal, hoje são cristãos, e que eu preguei quando eu era criança. Arminiano. Então, é uma bênção para mim eu saber de tudo isso. Para mim, me enche de alegria. Porque eram os tempos em que eu não tinha visão do plano eterno de Deus. E assim mesmo muita gente foi salva. Muitíssima. Uma vez eu chego na igreja onde eu tinha nascido. Depois de muitos anos eu fui visitar a igreja com minha mãe ainda viva. De repente eu vejo uma menina lá, que também eu tinha pregado a vida toda a ela. Preguei muitíssimo. Estava lá servindo ao Senhor. Eu fiquei tão feliz. E tantos outros que eu soube. Uma mulher que eu profetizei sobre a vida dela sem saber que estava profetizando, mas eu, 14 anos, tinha convicção da minha fé. E eu disse para ela, a senhora vai ser crente ainda e vai servir a Deus, e comecei a profetizar. E me conta a filha que ela serviu ao Senhor até falecer. Por 8 anos serviu a Jesus. Então, eu tenho muito amor e carinho para com os meus irmãos calvinistas e arminianos. Eu respeito muito a todos eles. Tanto que eu lanço este trabalho para ajudar a pastores denominacionais. Mas eu quero dizer para vocês agora que quando eu falei
das diferenças religiosas como um dos principais problemas, ocasionador de problemas nos lares e nas igrejas. Principalmente eu abordei bastante esse tema, e quando eu mencionei que logo vou gravar sobre as diferenças econômicas, que é outro fator muito preponderante na criação ou provocação ou geração de problemas e conflitos nas famílias e nas igrejas, e também falei de diferenças políticas, que também é um fator drástico na geração de problemas nas famílias e nas igrejas. Eu não disse uma coisa que agora, nesta gravação, eu vou dizer, que é a base. A base deste meu trabalho é cristã, estritamente cristã. Veja que eu vou dizer só cristão, mais nada. A minha base é cristã. Por isso que quando alguém me perguntou, eu sendo espírita posso fazer o curso? Ou posso ouvir seus vídeos e seguir seus ensinos? Eu disse, sim, pode. Pode. Sempre que não misture o Espírito Santo com outros espíritos. Foi a receita que eu dei. Simples. E sempre, naturalmente, que creia em Cristo. Mas eu conheço muitíssimos espíritas que creem em Cristo. Alguém me ouve hoje e pode estar dizendo, sim, pastor, mas não creem no nosso Cristo. E o teu é o verdadeiro? Ou não crê como nós cremos? Ninguém crê igual, porque somos mentes diferentes. O importante é que creia no básico, que tenha o conhecimento básico de que se trata do Cristo verdadeiro, Filho de Deus. Depois, na deficiência, o Espírito dá um jeito, o Espírito Santo dá um jeito para nos ajudar, porque ele nos tira da nossa escuridão e das nossas dúvidas, descrenças, ignorância. Ele tira-nos de tudo isso e nos revela e nos guia a toda a verdade. E também, para ser salvo, não precisa conhecer toda a Bíblia. É assim da palavra de Deus, uma luz, um raio que vem, enfia dentro de nós fé e arrependimento e acabou. Já somos salvos. Então as coisas são muito simples na Bíblia. E eu não sei até onde as pessoas podem ter o verdadeiro Cristo. Mas eu conheci muitos espíritas e católicos que creem no verdadeiro Cristo, que creem no verdadeiro Evangelho, só que creem num Cristo resumido e num Evangelho reduzido. O contrário, um Cristo reduzido e um Evangelho resumido. E creem também que o Espírito Santo guia suas vidas. Só que o espírito vai crer que também ajudam na vida dele outros espíritos. Então, por isso, eu aconselhei essa senhora que, enquanto crê em Cristo e crê no Evangelho, e não mistura outros espíritos, pode aprender comigo tudo que vai dar certo. E praticando, não? Vai dar certo. Isso é para um espírita, mas para um católico as preocupações são bem menos. Bem menos. Porque eles realmente, quem for católico de verdade, é temente de Deus. Os erros que eles têm com a idolatria é no mesmo patamar dos erros que têm os evangélicos nas suas idolatrias. Eu não sou idólatra de um pastor, mas tem gente que morre idolatrando o seu pastor.
E eu vou dizer, não, esse não entra no céu. Eu não posso me guiar pelos galhos. Tenho que olhar a raiz. Qual é esta raiz para dar fruto? Então, a minha base é cristã. Por isso que eu me foco a ajudar principalmente a pastores, pastoras, líderes das igrejas, pais de famílias cristãos. E o meu enfoque, minha ênfase em todos os ensinos é assim. E também entro na dimensão espiritual. Porque estou preocupado por vocês, meus irmãos. Isso não quer dizer que eu não possa chegar a muitas outras pessoas e abençoar sua vida com o ensino da verdade. Claro que sim, que pode acontecer isso. Mas eu vou dar os 3 itens que diferenciam todas as soluções que estão oferecendo os católicos, os espíritas e os protestantes e os evangélicos e os calvinistas e os arminianistas. A diferença entre todos eles e para comigo, na visão do plano eterno de Deus. Eu vou dar os 3 pontos resumidos e explicados na mesma vez, mas você, com poucas palavras minhas, você vai entender qual é a diferença claramente. Primeiro, como o plano eterno de Deus tem 3 colunas, a criação, a redenção de Cristo e a filiação, então são 3 conceitos que o plano eterno de Deus me capacitou para resolver os problemas e ser eficiente e eficaz em todos os ensinos, tanto para a resolução de problemas no lar, na família, no casal e na relação entre mentor e mentorados de qualquer tipo, e também, principalmente, na igreja. É eficiente este ensino, é eficaz, enquanto que os outros não são totalmente e nem sempre são eficazes, em alguma medida que sejam. Então, no ponto da criação, o centro da visão dessa coluna chamada criação é que Deus nos criou com um espírito. Todos os demais que eu falei, catolicismo, protestantismo, evangélicos, espíritas, todos eles se baseiam muito na alma humana, que é mente, vontade e emoções. Todo o trabalho deles está focado em mente, vontade e emoções, ou sentimentos. Todos. O que eles receitam se baseia em algo que fazer com a mente, a vontade e as emoções. O que eles corrigem, a mesma coisa. As terapias deles, a mesma coisa. Os ensinos deles, a mesma coisa. A ênfase deles, a mesma coisa. Eu estive num culto onde toda a ênfase da pregação e de quem dirigia o louvor e tudo demais era a alma e a alma e a alma. Vamos ajudar a alma e a alma e a alma. Totalmente equivocado. O que eles criaram naquele culto foi uma religião. Nós não temos que edificar a alma. A alma tem que morrer. As funções da alma não. Continuam dentro de nós. Tem que passar a ser servas de nosso espírito. Mas é nosso espírito que foi vivificado quando fomos salvos. E agora nossa alma tem que morrer. No sentido dessa alma independente do espírito e do Espírito de Deus. Tem que morrer e deixar que suas funções se sujeitem ao nosso espírito para que o Espírito Santo possa nos governar a alma. Então aí temos uma grande diferença. A segunda diferença é que a coluna chamada, ou pilar chamado
redenção de Cristo. Eu já expliquei que a redenção de Cristo tem 3 pontos. O primeiro é que Cristo derrota Satanás. Segundo, Cristo resolve o problema da humanidade, que é o pecado. Remove a centralidade do pecado. E terceiro, que satisfez perfeita e completamente ao Pai. O Pai diz: isto que meu filho fez é perfeito. Não precisa correção, não precisa acrescentar-se nada, não precisa nada, nenhum tipo de modificação. É perfeito. E ademais, diz o Pai no livro de Hebreus, é completo. Não quero mais nada. Não preciso. O Filho fez perfeito e completo. Então temos 3 pontos na coluna da redenção. Pensa bem. Os líderes, os terapeutas, os psicólogos que trataram o seu problema grave, mentalize algum problema que você consultou com alguém, um psicólogo, um mentor, um coaching, um pastor, um padre, quem quer que seja que você procurou, um amigo, um ancião. Pensa bem, como foi a estrutura da terapia que ele recomendou ou do conselho que ele lhe deu? Como foi a estrutura? Mente, vontade e emoções. Ou exercitar o seu espírito em comunhão com Deus. Até o padre, até o pastor, que são espirituais, vão lhe aconselhar fazer coisas de acordo à sua mente. Vão lhe aconselhar tratar assuntos do seu gosto, da sua vontade, das suas emoções, dos seus sentimentos e os sentimentos da outra parte. E lidar com coisas de decisões da sua vontade. Sua vontade está caída, suas emoções estão corrompidas, sua mente está depravada, e você, pastor ou padre, diz: use tudo isto que não presta, e com estes 3 elementos que não prestam, você vai ter solução. Não digo que não tenha que usar isso, já disse antes. As funções da alma continuam válidas, mas tem que primeiro ativar o espírito para sujeitar as funções da alma ao espírito. Aí funcionam as coisas. Então você está vendo que é diferente. E por último, a última coluna, o último pilar, que é a filiação, que eu já expliquei em palavras curtas e poucas, que se trata de 2 coisas: de maturidade individual e maturidade grupal ou corporativa. Ou seja, você individualmente vai amadurecendo espiritualmente, mas também na comunhão da igreja. E nessa comunhão da igreja, onde todos são diferentes, então há muito risco, e amém por isso. Então aí você cresce. Aí você cresce e, em conjunto, corporativamente, há uma maturidade, um amadurecimento. Então, você vai enfrentar os problemas e conflitos na sua casa e na sua igreja, usando o espírito, exercitando esse espírito, tendo em conta que o pecado foi removido, que o diabo já está aplastado, esmagado debaixo dos pés do corpo de Cristo, que somos nós, e que o Pai está satisfeito com o sacrifício que Cristo já fez por esse problema e esse conflito.
E ainda mais, você vai congregar e vai ter comunhão com os irmãos e vai suportar os conflitos que há dentro da igreja e vai louvar a Deus por isso, vai se consagrar, vai viver a vida da igreja com intensidade, com devoção e piedade mesmo, porque você quer ter autoridade sobre os conflitos e problemas na sua casa e na sua igreja. E é assim que você individualmente e corporativamente como igreja vai resolver os problemas de famílias e também da sociedade. E como isso é difícil para muita gente, eles preferem ir torto mesmo, com pecado mesmo, ao governo. Ser parte do governo. Eu agora sou deputado. Mas tenho passado por 3 casais, 3 matrimônios. Não estou julgando os que passam por vários matrimônios. Mas ele, em alguma medida, fracassou mais de uma vez. Agora ele vai lá para ser deputado federal para corrigir um país inteiro. Brincadeira, não? Brincadeira. Ou qualquer outro exemplo poderia dar. Então, com esta explicação de hoje, eu espero que você entenda que há uma grande diferença entre a administração das outras visões com as ministrações do plano eterno de Deus. E isto fica gravado para que você, no futuro, tendo a revelação do plano eterno de Deus, você não se elogie por ter uma visão maior que as outras e fique pregando nas igrejas, ensinando por aí, usando os meus esboços e dizendo, eu aprendi assim, eu vou ensinar assim, e você vai inovar, vai melhorar minhas ideias e vai passar bem melhor que eu, amém, por isso, não? Mas vai aqui e lá e ensinar e você se engrandece com tudo isso, mas não pratica. De que vale? Não, isto tudo é para que você internalize, aprenda e tome como algo de Deus na sua vida e pratique nos seus problemas em casa e os problemas da igreja. Ponha em aplicação todos estes pensamentos, estes princípios. E depois de tudo isso, quando você percebe que todos os que passaram por este ensinamento e aprenderam e descobriram a visão de Deus, da mente de Deus, o autor, o criador, que é o plano eterno de Deus, quando você descobre que são milhares no Brasil que estão vivendo isso, você não precisa ser deputado para mudar nada. O governo vai ter medo de vocês, de todos os crentes. Vão dizer, isto vamos consultar com os crentes, porque eles têm uma palavra, eles têm autoridade, eles são sal, eles são luz. É diferente, não? Muito diferente. Eu tenho vivido isso na Argentina em plenitude. Eu tenho... Impressionante. Eu tenho que escrever um livro de tudo o que eu passei neste ponto, neste aspecto. Impressionante. Eu tenho... Vou só dizer isto um pouquinho assim, de um caso que não vou contar porque é comprido. Mas o presidente dos vereadores em uma cidade, um exemplo, dentre vários, porque também tenho experiência com juízes, com deputados, mas eu vou contar do vereador. Ele me ouve uma só vez e ordena a todos os vereadores me consultar e me convidar quantas vezes eles quiserem me convidar para sessões dos vereadores. Eu disse uma palavra equivocada, ordena. Ele não ordenou, ele sugeriu e ele colocou a moção ali e disse, olha, eu gostaria que todos vocês tenham muito em conta ao senhor Tito Berri e que o convidem, o chamem, consultem, porque este homem tem autoridade. Foi o que ele disse. Eu fiquei maravilhado. Há anos atrás. Como pode uma pessoa
muito católica, isso sim. Mas para os evangélicos, uma pessoa do mundo, ter essa visão, esse discernimento. Eu estou cheio de exemplos assim na minha vida. Então eu sei que isto que eu estou compartilhando com vocês vai dar resultado exatamente assim e muito maior. Porque são milhares de vasos que Deus vai usar agora. Quantos mais creiam no plano eterno de Deus, mais Deus vai lançar a sua glória em todo o Brasil com liberdade, porque vai dizer: aqui tem um povo que me ama e que me obedece, e que me põe em primeiro lugar antes que um homem e que uma doutrina. Amém? Amém.